Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Guedes e Miranda. E dessa vez vamos falar sobre os detalhes que compõem essa paixão nacional que é o Fusca, e traçar uma linha do tempo de cada uma delas. O Fusca é conhecido por sua durabilidade e simplicidade mecânica, o que o tornou um dos carros mais queridos de todos os tempos. Nesse vídeo, vamos explorar a evolução das peças do Fusca ao longo dos anos, e entender como cada uma delas contribuíram para a fama e a popularidade desse carro. Vem com a gente! A partir de 1950, o Fusca começou a ser importado para o Brasil. No dia 11 de setembro de 1950, desembarcaram no Porto de Santos. O sucesso foi imediato. O modelo importado era conhecido como Split Window, com o vidro traseiro dividido em dois. A primeira série, com peculiar vigia Split Window, iniciou sua trajetória do modelo no Brasil. Localizada atrás do paralama dianteiro, a abertura de ventilação foi uma tentativa de melhorar a circulação interna do ar, antes do surgimento do quebra-vento. O painel tem dois porta-luvas e instrumentos centrais. O cinzeiro, bastante usado na época para prender o vasinho de flor, surgiu em junho de 1950. As maçanetas internas são de alumínio polido e têm acabamento linkado. O interior é marcado ainda por ter tecido de revestimentos nobres, bem como almofadas no assento traseiro. O símbolo VW sobre o capô dianteiro é fechado, enquanto os vidros das portas têm um recorte superior para suprir a ausência do quebra-vento. De 1950 a setembro de 1952, o lateral é pequeno, redondo, com lente de vidro que acumula as funções de iluminação e freio. 1952, câmbio com segunda, terceira e quarta marchas sincronizadas. O governo de Getúlio Vargas passa a taxar a importação de veículos já montados, para incentivar a produção nacional. Em 1953, a Volkswagen se instala no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, e assume a montagem do veículo. O grafismo do painel é exclusivo das séries Winter, e também inaugurou as lanternas conhecidas como Coração. O novo VW vazado e quebra-vento nas portas são duas novidades surgidas com as séries Winter. 1954 passava a contar com janela traseira oval, melhorias estéticas e mecânicas fundamentais para o sucesso internacional do Fusca. Os modelos de 1954 a 1958 também se diferenciam nas lanternas e ganham componente de lente única. Ao lado esquerdo, o volanteado de morcego, do sedã 1954, e o corcunda, do modelo 1958 à direita. Os modelos 1954 e 1958 também se diferenciam nas lanternas. O Fusca trocou a peça Coração a partir da segunda série de 1955. Em 1959, o Fusca passou a ser oficialmente produzido no país, com 54% de nacionalização de suas peças. Novidades: o novo volante cálice, maçanetas externas ganharam botão de acionamento, parasol emborrachado, dínamo de 160 watts, além da tradicional padronagem interna branco-cinza gelo. Torna-se opcional o uso das padronagens monocromáticas: azul pastel, azul turquesa, verde berilo e bege havana. A janela traseira aumentou de tamanho e passou a ser retangular nesse modelo. Os modelos produzidos no primeiro semestre de 1959 ainda traziam o volante corcunda, característico das antigas versões alemãs. Brasão da cidade de São Bernardo do Campo, no lugar do antigo emblema Wolfsburg, e farol no estilo Silibin. A bananinha equipou o Fusca Nacional até meados de 1961. Já a segunda série lançada traz como principal alteração o volante de direção popularmente conhecido como cálice, que acompanharia o besouro até o ano de 1973. Na primeira foto, a maçaneta externa, modelo de puxar, conhecida como porta de geladeira, equipou o Fusca de 1950 à primeira série de 1959, depois substituída pela maçaneta com botão de apertar, que equipou o Fusca até 1977. Forração de teto, de 1960 até 1964. Galera, caso vocês queiram pausar o vídeo para printar ou ver imagens com calma, fiquem à vontade, viu? No início da década de 60, dentre os acessórios que se destacou quase com exclusividade foram os faróis tremendão da Rossi, que iniciou sua fabricação em 1959. Eram modernos, tinham foco preciso e eram selados, modelo Silibin, que também desenvolvia um ótimo raio de alcance. Ah, e detalhe, ele foi feito apenas para os Fuscas com paralama óleo de boi, ou seja, até 1972. O Fusca fabricado de 1960 a 1962 lançou importantes novidades visuais e técnicas no mercado nacional, mas nenhuma delas marcou tanto período quanto as versões monocromáticas. A opção do acabamento monocromático marcou a linha do Fusca 1961, que também ficou famosa por ser a primeira a sair de fábrica com marcador de nível de combustível.
Em 1962, marcou o surgimento da lanterna traseira acrílica, com 2 tonalidades. Em 1961, o painel ganhou uma alça de segurança para o passageiro, conhecida popularmente como PQP. Em 1963, ganhou um novo descansa-braço, lavador de para-brisa pneumático, janelas traseiras basculantes, reservatório de fluido de freio de plástico, além de amortecedor de direção. Volkswagen, a marca mais ágil na hora de conquistar o consumidor. Os piscas fininhos são o charme de época do modelo 63. Reservatório do limpador de para-brisa, conhecido como saco de bode, equipou o Fusca de 1959 a 1962. As janelas traseiras basculantes foram lançadas em 1963, linha marcada ainda por trazer revestimentos com costuras horizontais. Em 1963, ganhou um reservatório de água pneumático, no lugar do saco de bode. Equipou o Fusca até 1974. Na primeira série de 1964, novo tanque de combustível, mais baixo, que permitia melhor acomodação da bagagem. Na primeira série, bancos dianteiros quadrados, com formação semelhante ao modelo 63, porém com costura eletrônica. Já na segunda série, bancos quadrados, com faixa de tecido 100% pijaminha. A linha 1964 inaugurou um novo tanque de combustível. O lavador de para-brisa passa a ser por pressão, e por fora as rodas passaram a ser pintadas. A segunda série, fabricada em 1964, surgiu com novidades estéticas, com o famoso pijaminha, bancos passam a mesclar cor vinho com tecido listrado, novo padrão de revestimento. Em 1965, foi o ano do lançamento do Fusca com teto solar, que ficou conhecido como Koenigswagen. Logo, o acessório foi rejeitado por muitos proprietários. Incomodados com o apelido, mandaram fechar o teto. Houve também mudança nas lanternas, que passaram a ser modelo sorriso curto, e a luz de placa ficou mais larga. O simples apelido provocou o fim de uma das melhores inovações da Volkswagen no Brasil. Com uma prática manivela de girar, achou um teto solar de aço. Em 1965, a lanterna de placa ficou maior e mais eficiente, e equipou o Fusca até a primeira série de 1970. Em 1965, a primeira série de 1970, cresce o tamanho da lente que passa a ser conhecida como sorriso curto. Forrações de teto, de 1960 até 1964, furadinho e liso. De 65 até 75, pintadinho, furadinho e liso. A versão pelada do Fusquinha foi produzida pela Volkswagen de 1965 até 1968. A melhor maneira de descrever o pé de boi é listar o que lhe faltava. Por fora, nada de frisos, retrovisores ou piscas na parte superior dos paralamas dianteiros. Não havia sequer o emblema VW no capô. Batizado como pé de boi, a versão mais simples do Fusca. Em 1966, o VW perdeu o brasão do capô. Neste ano, a Volkswagen assumiu o controle da VMAC, encerrando no ano seguinte as suas atividades. Em outubro de 1966, já com o modelo 67, o Fusca ganha vidro traseiro 20% maior, limpador de para-brisas novos, braços e paletes parados do lado do motorista. Esses últimos modelos ainda possuíam um motor 1200, tampa traseira com maçaneta de girar e saia traseira com desenho H. A primeira série do Fusca fabricado em 1966 não trazia nenhuma novidade em comparação ao modelo produzido no ano anterior. Em outubro, a segunda série de 1966 se destaca pelo aumento na largura e no comprimento do vigia traseiro de 20%, e também o fim da trava do capô do motor em formato de T. A maçaneta em T equipou o Fusca de 1952 até a primeira série de 1966. Já na segunda série de 1966 até 1996, passa a ser trava de botão. Em 1967, a Volkswagen lançou o motor 1300, com 46 cavalos no lugar do antigo 1200 de 36. Nas propagandas, aparecia o carro com uma cauda de tigre saindo da traseira, em alusão à maior potência. Interior vermelho bigale.
também conhecido no Brasil como vermelho Turim. Volante, botões do painel, manoplas e ferragens internas passam a vir de fábrica também na tonalidade cinza e creme. A partir de 1967, velocímetro graduado, até 140 km/h. Em 1968, o Fusca passa a ir de fábrica com retrovisor externo, fixado na porta do motorista, modelo bracinho. Em 1969, retrovisor em metal, conhecido como raquete, que equipou o Fusca até a segunda série de 1978. Em 1967, foi aprovado que o sistema de 6 volts que equipava o Fusca não se mostrava eficiente, então o Fusca ganhou um novo sistema elétrico de 12 volts. Em 1970, o Fusca ganha cinto de segurança e extintor de incêndio, nova pedaleira, com pedais de embreagem e freio mais afastados. Na segunda série, mudanças na frente e traseira, com para-choque de lâmina simples, maçaneta de capô dianteiro com botão de segurança e capô dianteiro e traseiros mais curtos. Entre 1970 a 1973, saíram de fábrica com as laterais de portas e o painel imitando jacarandá. Além disso, itens como volante, alavanca de câmbio e freio de mão, pé dos bancos, travessa do assento traseiro e coluna de direção eram todos pintados na cor preta. Já na segunda série de 1970 a 1996, lentes do pisca ainda maiores, chamadas de sorriso largo. Elas vinham com capa cromada ou na cor da carroceria. Aí tivemos a última mudança, na lanterna de placa. O Fusca 1500 durou de 1970 até 1975, também chamados popularmente de Fuscão. A principal novidade na linha foram os novos paralamas redesenhados para abrigar faróis em posição vertical. O interior oferecia bancos confortáveis com gomos altos. Super Fuscão 1600S. Equipado com bancos reclináveis, volante esportivo de 3 raios, painel com conta-giros, marcador de temperatura, relógio e ampímetro, motor 1600 de 65 cavalos com carburação dupla, rodas aro 14 com pneus radiais opcionais, bitolas de 150 e 130 mm, maiores do que do VW Fuscão. Essa versão também tinha uma cobertura plástica na cor preta sobre a tampa traseira, que lembrava as asas de um besouro. Em 1974, botões do painel em plástico maleável com inscrições de função, novo volante bumerangue, chave de seta em plástico, nova padronagem de revestimento dos bancos, sistema de ventilação interna com saída atrás do vidro lateral. Em 1974, orelhinhas. Muitos pensam que sua função é ventilar o interior do carro, quando, na verdade, é o inverso. À esquerda o volante cálice e na direita o volante bumerangue. Em 1975, é lançada a versão 1300L, e vinha com lavador de para-brisa com acionamento no pé, haste e paletas de para-brisas pintadas de preto. O Fusca 1300 agora tem roda de 4 furos, motor 1300 com nova taxa de compressão. Em 1975, esguicho, lavador de para-brisa com acionamento no pé. Em 76, farol com um parafuso. Em 1977, o Fusca apareceu com mudanças estruturais, comando limpador de para-brisas na chave de seta e barra de direção retrátil, que protege o motorista em caso de choque frontal. Em 1978, o interruptor de pisca-alerta foi transferido para a coluna de direção, retrovisor externo de plástico e retrovisor interno apenas encaixado, para soltar em caso de colisão. Em 79, houve uma alteração dos modelos 1300 e 1600. As lanternas traseiras se tornam maiores e passam a ser chamadas de Fafá. 1976, manivela de vidro passa a ser de plástico. 1977, novas lanternas de teto.
Forrações com bolsa até 1977. A partir de 1978, maçaneta de gatilho cromada. Novo farol de perfil reto, padronizado para atender a legislação quanto à altura do facho em relação ao solo. Em 1977, farol passa a ter apenas um parafuso aparente. Em 1979, as antenas traseiras se tornaram maiores e passam a ser chamadas de Fafá. Em 1981, foi lançado o Fusca 1300 com motor a álcool. Em 1982, chegou um painel com relógios retangulares e nova versão 1300 GL, com luxos, como rádio AM/FM, acendedor de cigarros, apoio de cabeça dianteiro, desembaçador do para-brisa traseiro, janelas traseiras basculantes e protetor de borracha nos para-choques. Em 1983, a empresa resolveu rebatizar o modelo no Brasil, adotando finalmente o nome de estreia popular, Fusca. Até então, o automóvel era oficialmente denominado VW Sedan nos registros do Detran. A lanterna modelo Fafá passou a ser padrão para esse modelo único. Observação: em 1978, as maçanetas passaram a ser embutidas na forração. Velocímetro quadrado graduado até 160 km/h, Fusca 1300 e 1600, de 1982 a 1986. Quatro décadas de sucesso. Em 1984, o motor 1300 deixou de ser produzido. Agora passa a equipá-lo o novo motor 1600, conhecido como Torque, com válvulas de escape maiores, capela de refrigeração com radiador deslocado, válvula de aquecimento de partida a frio, e o carro passa a contar também com freio a disco nas dianteiras mais eficientes, cinto de segurança de 3 pontas e bancos dianteiros com encosto de cabeça. Maçaneta de gatilho, pintadas de preto, de 1984 a 1986. E também, a partir de 1984, maçanetas de gatilho pintadas de preto. No ano de 1986, que temporariamente acaba-se a carreira do Fusca, e para encerrar com chave de ouro, a VW criou a linha Última Série, que trazia 850 veículos numerados e entregava os últimos carros da linha de produção brasileira aos felizes proprietários. A versão Última Série nada mais era do que um Fusca de luxo, com praticamente todos os opcionais disponíveis na ocasião. A Volkswagen fez uma série limitada do Fusca, mais luxuoso, que foi lançado em 1980. Vinha na cor cinza prata metálica. Aro das rodas na cor do carro, para-choque revestido com lâmina de borracha, lanternas traseiras maiores, vidros climatizados, acabamento unicromático cinza, tapetes inteiriços, bancos revestidos em tecido com a faixa central xadrez, encosto para a cabeça nos bancos dianteiros, volante especial, painel com pintura especial, acendedor de cigarros, logotipo especial S Prata e motor 1300. Em 1982, chegou um painel com relógios retangulares e a nova versão do 1300 GL. Fusca Série Especial Love. Apesar de pouco divulgado e consequentemente conhecido, o Fusca Love oferecia um pacote de acabamento diferenciado. A começar pela pintura metálica, que realçava a carroceria e estendia o para-choque, marcados também pelo borrachão de proteção. Já o motor 1600 podia ser a gasolina ou a álcool. Em 1993, por sugestão do presidente Itamar Franco, a empresa voltou a fabricar o modelo. Itamar queria a fabricação de carros populares e sugeriu que o Brasil precisava de um carro como o Fusca.
O interior do Fusca Itamar é praticamente idêntico ao modelo produzido em 1986, exceto pelo volante, pela tapeçaria dos bancos e peças feitas de plástico. Volante série Itamar, 1993 a 1996. Acabamento cinza. Forração de teto cinza salpicado. A série Ouro foi produzida somente em 4 cores: vermelho Dakar, verde Nice, prata lunar e branco Star. Externamente, a principal diferença em relação ao modelo da série Itamar era a substituição do característico adesivo preto e amarelo pelo emblema adesivo dourado, alusivo à série especial nas laterais dianteira e tampa do motor, faróis de neblina, lanternas traseiras com parte superior fumê e borracha no para-choque. Além de vidros verdes, para-brisa laminado degradê, desembaçador traseiro, vidros laterais traseiros e basculantes. Revestimento interno do VW Pointer GTI. Parasol e teto com tecido diferenciado. Volante do VW Gol, segunda geração. Painel de instrumentos com fundo branco, relógio analógico, porta-objeto nas portas e acendedor de cigarros. Galera, caso vocês queiram pausar o vídeo para printar ou ver as imagens com calma, fiquem à vontade, viu? O último Fusca fabricado no mundo. O último VW Fusca, modelo clássico que era do Ferdinand Porsche do mundo, foi produzido no México em 30 de julho de 2003. A versão final mexicana, batizada como Última Edición, representou o fim de um dos mais brilhantes capítulos da história do automóvel. O último Fusca brasileiro. Em 28 de junho de 1996, a fabricante São Bernardo do Campo produziu os últimos exemplares do Besouro, e para homenagear esse momento, vale a pena relembrar como foi essa última fase do carro, que ficou eternizado como Fusca Itamar. Em 1996, a produção do Fusca é encerrada com os últimos 1.500 exemplares, fazendo parte de uma série especial chamada Série Ouro. A foto de abertura registra o encerramento definitivo da fabricação do Fusca no Brasil,
pois já havia ocorrido o encerramento em 1986 e acabou não sendo entre aspas definitivo, já que o Fusca voltou à linha de montagem em 1993, por uma solicitação do então presidente Itamar Franco. Bom, chegamos ao fim da nossa linha do tempo do Fusca. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história desse belíssimo carro. Mesmo após o fim da sua produção, o Fusca continua a ser um dos carros mais queridos e admirados em todo o mundo. Esse conteúdo completo e sem cortes está disponível no nosso site da Guedes e Miranda, no nosso Instagram e também aqui no YouTube. Até o próximo vídeo!